fale sobre educação espiritual. A educação espiritual é aquela que Allan Kardec chamou de educação moral, isto é, aquela que trabalha os valores do ser espiritual. Se a educação formal diz respeito à instrução material e à instrução dos conhecimentos que dizem respeito às matérias e disciplinas da ciência do mundo, os conhecimentos atinentes à vida profissional, aos labores que dizem respeito às ciências, por exemplo, ciências naturais, as ciências que são os campos de atuação do homem no mundo, por isso a função da escola é essa instrução formal. Estou falando a grosso modo, genericamente falando. Então, essa é a ideia da instrução formal. Se a instrução formal, que é também chamada educação formal, diz respeito a esse conjunto de conhecimentos e de repertório que fomenta o amadurecimento intelectual do indivíduo, desenvolvimento, do seu instrumental cognitivo para poder lidar com o mundo, esse mundo material que nos cerca, essa é a função, basicamente falando, da escola, da universidade, da academia de maneira geral, da ciência oficial. A educação chamada espiritual, que Kardec utilizou a expressão moral, diz respeito àqueles valores do ser eterno, do ser espiritual. O que significa dizer que trabalha a essência divina que existe em nós. O elemento espiritual, o elemento psíquico, aquele elemento que transcende ao corpo, que vai para além da vida física e que diz respeito a esse patrimônio do ser espiritual que nós carregamos. Então, no que diz respeito à educação espiritual, estamos diante daquele trabalho que envolve o autoconhecimento, o aprimoramento de virtudes, a detectação de vícios, a ciência dos vícios, das imperfeições, das inclinações disfuncionais, o desenvolvimento pessoal, no sentido de trabalhar as imperfeições e burilá-las, transformando-as em virtudes, é o que nós chamamos de educação espiritual. Porque com isso nós também incluímos os potenciais da alma. O que significa dizer aqueles potenciais do espírito imortal. As faculdades psíquicas, as faculdades mediúnicas, as faculdades anímicas, que também passam por esse desenvolvimento moral, por essa interiorização que as propostas de religiosidade permitem o indivíduo acionar. Quando eu falo religiosidade, eu estou falando dessa conexão interior que o indivíduo estabelece, seja em qualquer credo religioso. A religião é a prática humana coletiva. A religiosidade é a experiência subjetiva individual. Ambas são necessárias. Nem é suficiente apenas a prática da religião, porque senão a gente vai ficar apenas no aspecto exterior, do ritual, da liturgia, da prática material, nem também a experiência da religiosidade apenas subjetiva, porque a gente precisa de uma espécie de padronização e de ação no mundo social, com o coletivo, para beneficiar as pessoas. Senão a gente fica só numa religiosidade interna que não tem utilidade para ninguém. Então a gente precisa da religião como prática humana e social, dos princípios da doutrina, do ritual, da liturgia, dos ensinamentos da teologia, da filosofia, do corpo doutrinário, do segmento religioso que a gente abraçou. Mas religião é isso, é a prática coletiva, que é importante, porque senão a gente só fica com algo que é apenas interior, que não tem utilidade para ninguém, que não produz nada. É a prática humana, Mas temos também a religiosidade, que a religiosidade é essa conexão interior que a criatura estabelece. Essa conexão interior é o resultado de um trabalho processual que vai desenvolver nas potências da alma, as potencialidades que nós trazemos, e que começa na educação moral. Kardec, quando examina o livro dos médiuns, vai dizer que a faculdade mediúnica é neutra, ético-moralmente falando, ou seja, não depende do moral ou da moral para o seu desenvolvimento, isso é, para a sua irrupção, para a sua apresentação, mas, quando ele examina a influência moral do médium, ele vai deixar claro
que a moralidade é importantíssima para o bom direcionamento da faculdade mediúnica. Isto é, porque, a depender da minha moralidade, eu posso utilizar o instrumento mediúnico como canal de luz, e é claro que com isso eu acabo ampliando as minhas possibilidades, ou eu posso direcionar isso para um instrumento de desequilíbrio e ser vítima de obsessões, por exemplo. Então, da mesma forma são os potenciais da alma. As virtudes que eu desenvolvo repercutem também nessas potencialidades psíquicas, não apenas mediúnicas, anímicas também, que me fazem um ser espiritual que transcende a matéria. A educação espiritual desenvolve virtudes que são eternas. Isso é uma coisa interessante. As virtudes são eternas, os vícios são temporários. Então a gente poderia dizer, em uma linguagem filosófica, que as virtudes é que são permanentes. Os vícios são ilusórios. Os vícios são a ausência de virtude, são espaços vazios. No momento que a gente preenche com virtude, a virtude toma conta e elimina os vícios. Os vícios são transitórios. As virtudes são permanentes, são eternas. Uma vez conquistadas as virtudes, nunca mais se perde, porque é patrimônio da alma. Se a alma é eterna, né, no sentido de não ter fim, as virtudes da alma também são eternas. E os vícios não são da alma? Bem, os vícios são da alma, mas estão relacionados com o momentâneo vínculo do espírito com a matéria. Então os vícios também dizem respeito à vida material. Eu não posso exagerar e dizer que os vícios são da matéria, porque senão eu iria responsabilizar a matéria inerte, o mundo sem espontaneidade psíquica do elemento material, como sendo responsável pelas nossas desditas. Eu vou responsabilizar o corpo ou vou responsabilizar o mundo orgânico como causa dos meus problemas morais? Não. Os vícios não são exclusivamente da matéria, são do ser espiritual, mas que tem a ver com o vínculo que o indivíduo ainda mantém temporariamente com a matéria. Ou seja, os vícios são da alma e, ao mesmo tempo, por intermédio da matéria que se manifesta. À medida que a alma se desliga da matéria, os vícios desaparecem e as virtudes, sim, é que são permanentes. Então a educação espiritual passa por esse sentido que Allan Kardec estabeleceu no Desenvolvimento Intelecto-Moral e que o Espírito de Verdade, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, no item O Advento do Espírito de Verdade, vai dizer: espíritas, amai-vos e instruí-vos.